quarto ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é de filosofia, cidadania, moral e ética. Nós já estudamos os amigos da família, os amigos da escola, os amigos da saúde, os amigos que necessitam de cuidados especiais. Hoje vamos corrigir as atividades sobre os amigos que necessitam de cuidados especiais. Vamos abrir o livro de Cidadania, Moral e Ética na página 33, porque vamos corrigir as atividades das páginas 33 até 41. Na página 33. Para fazer, observe cada imagem e crie uma frase que pode ser também uma mensagem para quem tem as limitações apontadas. Vocês estão vendo aqui pessoas com as limitações apontadas. Olha aqui, ó. Tá faltando, só tem uma perna, que também, ó, é cadeirante. Então, cadeirante. Aqui nós temos também uma pessoa com limitações praticando natação. Essas pessoas, elas têm limitações. Então, você vai escrever uma frase para as pessoas que têm limitações. Você pode falar que deficiência não é obstáculo para o sucesso. Pessoas que têm deficiência podem ter sucesso. Uma pessoa com deficiência não é uma pessoa doente. Então, você vai escrever uma frase bem bonita para as pessoas que têm deficiência. Limitações, tá? Número 2. Em muitos lugares do planeta, existem projetos cidadãos para as pessoas com deficiência. Esses projetos têm a finalidade de incluir, ou seja, inclusão dessas pessoas na sociedade para aproveitarem dignamente a vida como todo e qualquer habitante. Na sua cidade, há algum projeto de inclusão? Qual? Procure se informar e veja se ele está sendo posto em prática. Se na sua cidade não houver, qual o projeto que seria mais urgente? Por quê? Você vai pesquisar, vai escrever aqui. Se em Araguaína tem algum projeto de inclusão para as pessoas com deficiência. Se você encontrar, você vai falar qual é esse projeto, se ele está sendo colocado em prática ou se ele está só no papel, ele não está sendo desenvolvido. Se você não encontrar, se não houver projeto em Araguaína, você vai escrever qual o projeto mais urgente, qual o projeto de inclusão mais urgente, por que que esse projeto ele é urgente. Agora na próxima página, na página 34. Responda ao teste a seguir, escolhendo apenas uma das alternativas. Depois, leia a conclusão sobre como você trata as crianças com deficiência. Essas perguntas são perguntas sobre crianças com deficiência. Pais e responsáveis pelas crianças com deficiência devem sempre fazer parte do tratamento, só precisam acompanhá-las e levá-las para o tratamento, não precisam acompanhar o tratamento. Os pais, eles devem sempre fazer parte do tratamento, não é só levar a criança para o tratamento ou não levar, ele tem que fazer parte do tratamento. Amigos e colegas de crianças com deficiência devem respeitá-las, ser solidários e conviver com elas. Só devem conviver com elas em algumas ocasiões, não devem conviver com elas.
devem respeitá-las, ser solidários e conviver com elas. A gente deve respeitar os nossos amigos com deficiência, ser solidário, ajudar, conviver, chamar para brincar, para visitar esses amigos, tá? Não é só em algumas ocasiões. Irmãos das crianças com deficiência devem dialogar com elas e tratá-las com amor e carinho, devem apenas tratá-las bem, não precisam tratá-las com mais cuidado. Devem dialogar com elas e tratá-las com amor e carinho. Não é só tratar bem, tem que tratar bem, conversar com elas, ter mais cuidado, tratar bem. As escolas onde as crianças com deficiência gostariam de estudar devem se preparar para recebê-las, devem separá-las dos outros alunos, não devem recebê-las só quando estiverem preparadas. Devem se preparar para recebê-las. A escola tem que se preparar, tem que receber essas crianças, tem que tratar essas crianças bem, não pode separar dos outros alunos. Se a escola não estiver preparada, ela tem que se preparar e tem que receber essas crianças. Transportes, edifícios e construções, devem ter adaptações para as crianças com deficiência. Não é só ter adaptação quando tem crianças que usam esses transportes, esses edifícios, essas construções. Tem que ter adaptações. Não importa se tem criança que usa ou não. Quando precisar usar esses transportes, esses edifícios, essas construções, ter condições para usar. Porque professores que ensinam as crianças com deficiência devem procurar os outros profissionais que tratam delas. Então, não é só devem procurar os outros profissionais, pedir ajuda, como ajudar essas crianças, fazer o trabalho com a ajuda de outros profissionais, tá? A comunicação de mensagens na cidade deve ser feita de várias formas para que as crianças com deficiência visual, que são as cegas, deficiências auditivas, que são as surdas, que ainda não sabem ler, possam entendê-las, ou tem que ser feito de uma só maneira. Então, ou não há necessidade de se preocupar com essas crianças com deficiência. Então, devem ser feitas de várias maneiras. Então, se eu com sinais, então você deve procurar fazer de várias maneiras para que essas crianças possam entender essas mensagens. Se você marcou a maioria na primeira alternativa, se você marcou que na primeira alternativa, você é uma pessoa que entende as necessidades das crianças com deficiência e sabe respeitá-las, dialogar e ser solidário com elas. Se você marcou a maioria na segunda alternativa, você já entende algumas necessidades das crianças com deficiência, mas tem muito a aprender, pois ainda não as vê como pessoas que precisam e podem conviver com todos. Se você marcou a maioria na terceira, você realmente precisa entender melhor as crianças com deficiência e aprender a viver com elas. Se você marcou a primeira, ótimo, você entende as crianças com deficiência. Se você marcou a segunda, você ainda precisa aprender mais. Se você marcou a terceira, a maioria, você tem que aprender muito. Agora o número 4.
Você já observou o bairro onde mora? Nele podemos encontrar modificações para pessoas com deficiência se locomoverem tranquilamente? Se existirem, registre nas linhas abaixo, mas se não existirem, escreva o que está faltando. No seu bairro, tem modificações para as pessoas com deficiências, para os cadeirantes, para as pessoas com deficiência? Aí você vai colocar. Aí você vai observar no seu bairro. Se não tiver rampas, se não tiver modificações, aí você vai colocar o que é mais urgente construir aí no seu bairro para essas pessoas com deficiência se locomoverem tranquilamente, os cadeirantes. Número 5. Escreva abaixo de cada imagem a que deficiência ela se relaciona. Esse aqui, ó, é deficiência visual. Olha aí, ó, é uma pessoa com deficiência visual. Aqui é uma deficiência física, física motora, ó, para se locomover. Ela precisa da cadeira de roda. Aqui uma deficiência auditiva, olha, essa pessoa ela não escuta direito, ó, é auditiva. Número 6. Você convive ou já conviveu com alguma pessoa com deficiência? Se sua resposta foi positiva, escreva sobre a deficiência e os cuidados de que ela necessitava. Se você já teve um amigo, se você conviveu com um amigo, com um parente que tem deficiência, você vai escrever aqui. Qual é a deficiência? Quais os cuidados que essa pessoa necessita? Você concorda com a seguinte afirmativa? É preciso aprender a conviver com as diferenças entre as pessoas? Justifique sua resposta. Então, a gente precisa aprender a conviver com as diferenças entre as pessoas. Somos diferentes, mas porque nós todos somos diferentes e a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Aqui nós temos fique por dentro. Você sabe o que é acessibilidade? A acessibilidade está relacionada em fornecer condições para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, tem que dar condições para as pessoas utilizarem os espaços, os móveis, os equipamentos. Então, essa acessibilidade é para pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. A pessoa, por exemplo, é para se locomover, ela precisa de uma cadeira de roda, ela precisa... Então, tem pessoas que vão trabalhar, que elas vão de cadeira de roda, então elas precisam entrar no espaço que elas vão trabalhar. Então, isso aí que é acessibilidade. Podemos concluir, então, que acessibilidade é tornar as coisas acessíveis para qualquer pessoa com algum tipo de limitação temporária ou permanente. Conheça alguns símbolos que foram criados para o envio de informações, avisos e orientações referentes aos vários tipos e categorias de deficiências em determinados contextos ou situações. Tem, às vezes, a pessoa ela precisa usar temporário, por exemplo, tem um acidente, machucou a perna, quebrou a perna, braço, aí ela é temporário. Então, gente, são alguns símbolos. Esse símbolo aqui, ó, é para deficiente auditivo, ó. Tá vendo? Uma orelha, tá? Que tá representando é auditivo.
Aqui é para o deficiente físico, ó, motor. Aqui está representando a cadeira de roda. Aqui é uma deficiência visual, a pessoa não enxerga direito ou não enxerga. Aqui é uma deficiência cerebral, ó. Aqui é uma deficiência mental, essa deficiência aqui, ó. Tá vendo aqui a cabeça? Da mente, deficiência mental. Além desses símbolos, existem outros que podemos encontrar no nosso dia a dia, nas ruas, nos ônibus, nos shoppings, tá? Você já os viu? Fique de olho, ó. Quando você vê esse símbolo aqui, você já sabe que é o quê? Pessoas que usam cadeira de roda. Aqui você já sabe que é pessoas com deficiência auditiva, que não escutam direito, que ó, já são as pessoas cegas com deficiência visual. Agora vamos pesquisar. Realize uma pesquisa em livros e internet sobre outros símbolos da acessibilidade. Escolha um, reproduza abaixo e faça uma legenda explicando seu significado. Depois, selecione alguns símbolos da acessibilidade e, junto com seus colegas, faça um painel de exposição em sua escola. Nós não vamos fazer o painel, porque nós não estamos na nossa escola, mas você vai pesquisar um símbolo, vai desenhar esse símbolo aqui, tá? E vai falar, faça uma legenda explicando o significado desse símbolo. Por exemplo, aqui onde tem esse símbolo aqui, significa que é o quê? Uma pessoa com deficiência física, motora, tá? Ele usa cadeira de roda. Então, você vai desenhar um símbolo, tá? Outro, não são esses aí, você vai pesquisar outros, tá? Você vai desenhar o símbolo e vai explicar o significado desse símbolo aqui. Atenção, lembre-se de que o importante é compartilhar nossas descobertas. Depois, quando a gente vem em sala de aula, nós vamos comentar sobre essa atividade. Podemos nos comunicar de várias formas. Utilizamos nossas mãos para realizar diversas atividades no nosso dia a dia, não é mesmo? Mas nunca paramos para pensar que elas são mais importantes do que apenas abrir um simples pacote de biscoito, por exemplo. Elas são, para muitas pessoas, uma ponte que estabelece o convívio entre o mundo dos deficientes auditivos, os surdos, e o nosso, ouvintes. Então, os deficientes auditivos, eles falam com as mãos, escutam com os olhos. Por isso, precisamos, hoje, utilizá-las de forma diferente, pois elas falam mais do que você pensa. A gente tem que dar importância para as nossas mãos. Tem pessoas que elas são surdas, então o único meio de comunicação são os sinais, são as mãos, tá? Então por isso a gente tem que dar importância para as nossas mãos. Se a gente não dá importância, as mãos para os surdos são muito importantes, é o meio de comunicação deles. Veja a seguir o alfabeto manual utilizado por pessoas com deficiência auditiva e ouvintes para que ambas possam se comunicar. Se uma pessoa surda vai se comunicar, nós somos os ouvintes, precisamos usar esse alfabeto em Libras. Aqui nós temos, ó, vocês já tiveram aula de Libras, temos o alfabeto aqui em Libras. E temos também os números, ó, em Libras. Agora, na página seguinte, vocês vão decifre a mensagem representada com as configurações de mãos da língua brasileira de sinais, Libras. Depois, escreva no espaço abaixo. Você vai pesquisando, ó. Aqui a letra I, N, C, aí forma a palavra inclusão. E, U,
privilégio de conviver com as diferenças. Então, você vai pesquisar lá as mãos e vai colocando as letras, ó, a letra C, a letra O, e vai formar aqui, ó. A frase ficou o seguinte: inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. Uma proposta. Essa aqui nós não vamos fazer, tá bom? Porque isso aqui é para fazer em grupo. Nós vamos fazer, mas quando a gente vem na escola, em sala de aula. Então, vamos aqui, ó. Na história a seguir, encerramos essa unidade entendendo que ser ético é respeitar as diferenças e que a cidadania é um direito de todos. Vimos principalmente que temos amigos em toda parte. Quando estabelecemos um laço de amizade com os outros, mesmo que não seja uma amizade profunda, o relacionamento pode ser pacífico. Descobrimos que temos parceiros na família e na escola, e que os profissionais da saúde, os idosos, as pessoas deficientes merecem respeito e atenção. Estudamos os amigos da escola, os amigos da família, os amigos da saúde. Estudamos essa unidade sobre os amigos. Refletindo sobre família, amizade, respeito e valores, vamos ler essa história, tá? A parábola do filho perdido. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ele viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comemorar e festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então, chamou um empregado e perguntou:
o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando o seu dinheiro. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu também. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Então, gente, essa história aí, a parábola do filho perdido. Então, os irmãos, um ficou e o outro recebeu a herança. Um ficou trabalhando com o pai, o outro recebeu a herança e foi para outra cidade. Ele gastou tudo, ele não tinha mais nada, estava passando fome e ele voltou para a casa do pai. Quando ele voltou, o pai recebeu ele com uma festa, fez uma festa, ficou muito feliz. E o outro irmão ficou com ciúme, ficou com inveja do irmão. Porque o pai nunca tinha feito uma festa para ele, apesar dele trabalhar sempre com o pai. Então, o que o pai falou? Que o que era dele era do filho. Então, não precisava ele estar dando para o filho as coisas. Mas o outro sim, porque o outro, ele saiu, ele estava perdido e ele voltou. E é assim que Jesus trata os filhos, tá? Então, gente, nós terminamos essa unidade, tá? Sobre a amizade, o respeito. Estudamos, comentamos muito sobre a família, sobre a escola, sobre a saúde, os nossos amigos. Então, vamos tratar os nossos amigos com respeito, carinho, as pessoas com deficiência. Todos merecem cuidado e respeito. Tchau e até a próxima aula.